Capítulo 523, Fracasso 1. Apesar de ser calma e composta, a voz da rainha ecoou por todo o salão de baile graças à sua acústica perfeita e um pequeno feitiço de magia do ar que ela adicionou para garantir que todos os olhos estivessem em sua vítima. Sua Majestade está certa, Calion Ploria sorriu calorosamente enquanto abraçava seu braço, fingindo que como sua namorada ela acreditava em suas habilidades e palavras. Você sempre me diz que, quando se formou na academia, as pessoas o chamavam de o líder do Grifão de Fogo. Esta é a ocasião perfeita para mostrar à minha família e aos reais do que você é capaz. O suor frio desceu pela espinha de Calion enquanto comentários cruéis enchiam a sala. Que idiota caluniar abertamente a Camélia novamente depois que a rainha elogiou, disse uma duquesa bem ciente de que o leque que estava usando para cobrir a boca não conseguia abafar sua voz. Ele é pior do que um idiota, disse outra nobre dama que, apesar de sua aparência humana, Solos reconheceu como um morto-vivo de seu núcleo de sangue. Não há glória em ser chamado de um líder do Grifão de Fogo. Isso significa que ele ainda é considerado inferior ao original, caso contrário, eles chamariam de Lito Calion do Grifão Branco. No lugar dele, eu não ostentaria tal título. Lito dissipou a ilusão que ele havia criado com o estalar de dedos, transformando o lago de conto de fadas de volta em um luxuoso, mas comum salão de baile. Quantos primeiros feitiços mágicos você teceu junto, grande mago Veren? A rainha Silpa enfatizou cada sílaba do título de Lit. 15. Sua Majestade. Suas palavras causaram um pequeno alvoroço entre os convidados, mas Silpa só precisou levantar a mão para deixar a sala em silêncio novamente. A coroa elogia sua habilidade e prática implacável. O valor de um mago pode ser medido pelo número de feitiços que ele pode lançar. Qualquer outra coisa é apenas ar vazio. Ela se virou para Calion. Seu olhar perdeu qualquer traço de benevolência. Mago Nuragor, prove o seu valor. Calion mal conteve o ódio que sentiu quando percebeu que Ploria ainda estava sorrindo, apesar de sua evidente angústia. Eu esperava que ela tivesse mudado de ideia sobre mim, mas aquela bruxa estava apenas cavando uma cova mais profunda para mim. Ele pensou enquanto respirava fundo para se acalmar e focar sua mente. Ele não mentiu sobre seu título na academia. Calion simplesmente nunca tinha entendido as implicações de ser comparado a alguém em vez de ser a referência. A escuridão se espalhou de seu corpo, tornando o quarto escuro como breu. Só depois de várias tentativas ele conseguiu fazer as sombras esmaecerem o suficiente para ver além de seu próprio nariz. Ele então conjurou uma fina camada de água que encharcou os sapatos e vestidos de todos, fazendo com que muitos amaldiçoassem sua incompetência. Depois disso, apareceu uma névoa densa, que tornou o ar úmido e pegajoso. Isso parece mais um pântano do que um lago. Heimeron grunhiu enquanto usava a magia do ar para encontrar algum alívio. As risadas após sua observação fizeram Calion perder o foco, de modo que quando ele tentou imitar a luz das estrelas, seus feitiços de luz e escuridão se cancelaram. Não vou julgar até ver o resultado final. Eu contei 4 feitiços, então você ainda tem 11 pela frente. Silpa nunca desviou o olhar, fazendo sentir todo o peso de seu desdém. Calion fez o seu melhor, mas como a maioria dos magos, ele sempre considerou a primeira magia irrelevante em comparação com os feitiços de nível 5. Sua tentativa de usar um 5º feitiço enquanto ele ainda tinha que se manter ativo e equilibrar os outros 4 fez com que todos desaparecessem de uma vez. Uma segunda e terceira tentativas resultaram apenas em mais fracassos flagrantes e mais humilhação. A cada iteração, ele ficava mais cansado e com raiva, até que não aguentava mais. Eu não posso fazer isso, Sua Majestade. 4 é o meu limite. Calion caiu de joelhos incapaz de olhar os royals ou seus pares nos olhos. 4? A rainha ecoou a palavra como se fosse um insulto. A primeira mágica não é apenas um truque barato. O grande mago Veren não é apenas um fabricante de bugigangas. Como você se atreve a menosprezar os outros quando nem mesmo é capaz de manejar mais de 4 feitiços ao mesmo tempo? Eu posso empunhar muito mais do que 4. Calion ergueu a cabeça e as mãos, evocando 8 efeitos elementais diferentes em seus dedos.
8 seriam ótimos se esses feitiços não fossem desvinculados e fossem do tamanho de um orifício de alfinete. Você pôde pelo menos fazer isso. Um hexagrama Silverwing do tamanho de um lenço apareceu acima da palma da mão de Silpa. Foi o conjunto impossível que rendeu a Lith sua admissão com honras na Academia Grifon Branco quando ele ainda tinha 12 anos. Calion e todos os presentes entenderam a questão subjacente às palavras da rainha. Não, Calion balançou a cabeça sem nem tentar. Seu espírito já estava quebrado. Como outra humilhação era inevitável, ele decidiu fazer com que durasse o mínimo possível. Chega dele e do Grifão de Fogo. Silpa deu as costas para ele. Já perdemos muito tempo. Grande Mago Veren, é a sua vez de novo. Lita havia inventado muitas maneiras de humilhar Calion ainda mais, mas como todos já o estavam chutando enquanto ele estava caído, qualquer outra coisa poderia ter transformado o rancor em pena, então Lita apenas obedeceu às instruções. Enquanto Orion e Girne abriam o baile dançando a primeira valsa sozinhos, Solos avisou Lita sobre suas descobertas. Eu detectei 4 mortos-vivos e um desperto entre os convidados. Está Kaelan entre eles. O vampiro de Outre foi o primeiro que veio à mente de Lith. Ele descartou a ideia imediatamente, já que atacá-lo na frente de tantos magos poderosos era pior do que suicídio. Tanto o rei quanto a rainha tinham núcleos de mana púrpura e muitos membros da equipe da casa eram na verdade guerreiros de elite disfarçados. Não. Solos respondeu. Não acho que eles estejam aqui juntos, nem que tenham uma agenda. Tudo que eles fizeram até agora foi se misturar e fofocar. Acho que eles estão aqui apenas para desfrutar da gala. Alguma ideia de que tipo de morto-vivo estamos falando? Lith perguntou enquanto os Royals se juntavam à dança, rapidamente seguidos pelos outros. Nenhum. Tudo que posso dizer é que a duquesa morta-viva de antes é a mais forte entre as 4. Os outros 3 não são nada comparados a ela. E quanto aos despertos? Lith e Camila se juntaram à dança também, forçando-o a adicionar seus próprios pés à já longa lista de coisas em que ele tinha que se concentrar. Uma mulher na casa dos 20 anos, mas ela poderia ser muito mais velha. Núcleo de mana azul, então a magia dela deve ser um pouco mais forte que a sua, mas a proeza física dela é inferior à sua. Eu me pergunto por que todos os despertos que encontramos têm essa característica em comum, Solos ponderou. Provavelmente porque eu despertei ao nascer. Mesmo que eles tenham nascido com núcleos de mana melhores que o meu corpo foi refinado enquanto se desenvolvia, enquanto o deles precisa se adaptar lentamente. Tem certeza que tem resistência para dançar? A voz preocupada de Camila interrompeu sua ligação mental. Manter tantos feitiços ativos ao mesmo tempo deve ser doloroso. Eu nunca vi você com uma expressão tão severa. Ela não estava longe da verdade. Lith poderia falar com Solos ou com ela, ele não tinha forças para fazer as duas coisas. Capítulo 524, Fracasso 2. Eu não me importo com o que fazemos. Enquanto estivermos juntos, é um encontro para mim. Camila moveu a mão direita do ombro de Lith para sua bochecha, acariciando-a suavemente. Esse simples gesto o encheu de alegria. Obrigado, mas não há necessidade disso. Eu estava pensando na sorte que tenho de ter você na minha vida. Seu sorriso e palavras fizeram o coração de Camila disparar. Lith não gostava de conversa fiada, ele só dizia essas coisas quando falava sério. Lith respirou fundo, usando o revigoramento para reabastecer parte de sua mana e liberar a visão da morte de seus grilhões. A seus olhos, todo o salão de baile se transformou em um pesadelo grotesco, onde cadáveres podres dançavam em meio a respingos de sangue. Ele tentou não olhar em volta, focando apenas no sorriso de Camila. Enquanto ela estivesse entre seus braços, ela estava a salvo dos efeitos da visão da morte. Um farol de vida em um mar de cadáveres. Se eu não suprimir a visão da morte, terei força mental mais do que suficiente para fazer tudo de uma vez. Camila merece desfrutar de sua primeira gala sem ter que se preocupar constantemente comigo. Ele pensou. Ela é tão doce e inconsciente de todas as coisas ruins que aconteceram comigo no passado. Quando estou com ela, posso esquecer tudo, menos o presente.
Camila é minha segunda chance, minha oportunidade de começar do zero. O único forro de prata da visão da morte era permitir que Lilith localizasse imediatamente os mortos-vivos no meio da multidão. Eles eram os únicos que não envelheciam nem morriam de veneno ou doença. Eles não estavam prestando atenção nele, então ele teve o cuidado de não olhar enquanto usava suas mortes para discernir sua natureza. Um deles estranhamente sempre morria da mesma maneira. Seu disfarce se transformou em um cadáver ressecado antes de virar pó. Ainda não havia nenhum sinal de feitiços ou ferimentos, seu corpo simplesmente entraria em colapso como se a magia que o animava tivesse acabado. Como se um interruptor tivesse sido acionado. Outro só morreria quando sua cabeça fosse destruída ou seu coração perfurado. Depois disso, seu corpo se transformaria em cinzas. Os outros dois pareciam ser muito mais fáceis de matar. Não importa se por arma ou feitiço, quando seus corpos sofressem dano suficiente, eles se transformariam respectivamente em uma piscina de água e seriam incendiados. Lita estava se perguntando por que o bestiário armazenado dentro de Soluspedia não incluía os detalhes sobre o que aconteceu depois de destruir o morto-vivo quando a música terminou. Essa informação me permitiria usar a visão da morte para identificá-los. Sem ele, só posso ter uma vaga ideia sobre seus pontos fracos. Ele reclamou por dentro. Entre enfrentar aquele idiota Calion, conhecer a realeza e ser apresentada a todos aqueles nobres como se eu fosse uma espécie de princesa, eu realmente tive muita emoção por uma noite. Eu preciso descansar um pouco. As bochechas de Camila estavam vermelhas da dança, mas ela não estava cansada. Ela só estava preocupada com Lilith e estava dando a ele uma desculpa para relaxar um pouco. Lilith entendeu suas intenções imediatamente e a acompanhou até o primeiro andar, onde os garçons ofereceram comida e bebida. Como você está se sentindo? Ela instigou depois de pedir à equipe para mover uma cadeira perto da varanda para ele, de modo que ele não perdesse o contato visual com seus feitiços e com ele o controle cirúrgico que vinha exercendo sobre eles. Muito melhor, obrigado. O cuidado dela comoveu Lilith tão profundamente que ele a teria beijado se as regras de etiqueta não proibissem estritamente demonstrações públicas de afeto. Você estava certo. Eu deixei minha raiva levar o melhor de mim. Manter 15 feitiços que interagem entre si com os convidados é um pouco demais, até para mim. Ele suspirou enquanto movia os holofotes para o casal real para a próxima dança. Por que você fez isso? Esse idiota não vale tanto esforço. Camila trocou sua taça de vinho por suco de uva. Lilith precisava de foco e energia, não para ficar bêbado. Mas você, ele respondeu enquanto tomava um gole. Depois do que ele fez com você, o mago Nuragor precisava de uma surra real. Lilith teve dificuldade em manter o tom de sua voz e seus impulsos assassinos sob controle. Seu instinto havia marcado Calion como um inimigo, e ele não estava acostumado a dar a eles uma segunda chance. Matá-lo estava fora de questão. Muitas testemunhas e muitas matrizes. Mais importante, ele não queria assustar Camila ou sua família. Alguns aspectos de sua vida tiveram que permanecer ocultos. No canto oposto da sala, os irmãos Ernas descansavam os pés. Entre cuidar dos preparativos e dar as boas-vindas aos convidados, era a primeira oportunidade em horas de se sentar. Glória não estava com vontade de dançar. Depois de uma única dança como formalidade, Calion deixou o baile com a desculpa de se sentir mal. Ela havia perdido seu par e sua fonte de entretenimento. A miséria adora a companhia e Glória não foi exceção. Ver sua angústia a cada comentário sarcástico que ela era o alvo sempre que encontravam outro casal na pista de dança era o único alívio para seu orgulho ferido. Eles ainda não tinham chegado ao ponto em que ela começou a planejar o futuro juntos, mas ela se apaixonou pelo ardil de Calion o suficiente para esperar que pudesse haver um. Fria não tinha namorado e era mais feliz assim. Kila estava taciturna porque seu namorado, Anator, não tinha comparecido ao baile, fazendo-a suspeitar que ele estava apenas brincando com seus sentimentos ainda mais forte. Eles também se sentiram culpados por não defender Camila quando Calion tentou envergonhá-la.
As palavras de Orion doeram-lhe, embora Lit não acrescentou nada. Seu olhar desapontado falou muito. Normalmente, eu não aprovaria esse cara. Gunin, o irmão mais velho, apontou para Lit com seu copo, cansado de sua irmã lançar olhares furtivos para o casal e suspirar. Ele é mais baixo do que eu e parece mais fraco do que o pai, mas em comparação com aquele outro cara, pelo menos ele tem talento. Acho que você cometeu um erro ao deixar tanto tempo passar. Essa é a sua opinião ou você está pegando emprestado a opinião da mãe, como sempre? Glória repreendeu. Pela primeira vez, estou com o pau de feijão. Tullion, o irmão perdulário, era mais baixo do que Glória. Ele tinha 1,73 metros de altura, cabelos loiros e olhos azuis. Ele havia interpretado sua aparência pelo lado materno, mas de onde veio sua atitude ainda era um mistério. De todos os namorados que você teve, nunca te vi tão feliz como quando você e o monstrinho estavam juntos. Você sabe que gosto que as pessoas fiquem fora da minha vida pessoal, assim como fico fora da vida delas, mas tenho que perguntar. O que deu tão errado que você decidiu por um rompimento tão limpo? Quer dizer, até Gunein pode dizer que você ainda sente algo por ele. Gunein assentiu, não interpretando as palavras do irmão como um insulto, mas como verdade. Ele havia sido criado como o futuro senhor, noivo antes dos 10 anos de idade e se casou logo depois de atingir a maioridade. Suas habilidades consistiam em números, negócios e política. Todo o resto era apenas um meio para um fim, a glória da casa Ernas. Continua no próximo vídeo.